Paz, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje é terça-feira, dia 1 de julho. Hoje é aniversário da Janaína. O dia amanheceu mais bonito. Ontem a gente leu uma passagem, a gente falou sobre quando a gente foi resgatado, né? Quando Deus nos resgatou do mundo. E hoje a gente vai estar falando sobre se a gente está firmado, né, na palavra de Deus, se a gente continua firmado. Então a gente vai ler lá em Colossenses, no capítulo 2, o versículo 6 e o 7, que fala assim: Sendo assim, da mesma forma como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele, tendo sido alicerçados e edificados nele, firmados na fé, como fostes instruídos, para que transbordem em ação de graças a Deus. Ontem a gente lembrou, né, até contei aqui o meu testemunho do Guilherme, né, da onde a gente foi tirado, né, como a gente levava a vida antes, né, a gente estava ali perdido, não conhecia a palavra de Deus, achava que conhecia e não conhecia. E hoje, lendo essa passagem aqui, a gente se pergunta, né, será que a gente tem andado firmado na palavra e será que a gente realmente tem dado continuidade e não tem fraquejado, não tem se deixado abater, né? Que aqui fala assim: da mesma forma como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor também andai nele. A palavra diz que a gente recebeu Jesus, né? Aceitamos Jesus nas nossas vidas e reconhecemos ele como nosso Salvador. E nós também temos que andar nele, né? Buscar estar na presença dele, né? Estar orando, estar na igreja, em comunhão com os irmãos, né? Obedecendo os mandamentos, os ensinamentos que ele deixou. Será que a gente tem feito isso? A gente anda tão atarefado, né? O mundo hoje é tão corrido. Eu e o Guilherme, a gente vira e mexe, a gente sempre está falando sobre isso, sobre como as coisas mudaram, né? Antigamente, as pessoas tinham mais aquela questão de estarem juntas, né? De estarem em comunhão, de você visitar as pessoas que você gosta. E hoje, com a questão da tecnologia, com a questão do celular, WhatsApp, redes sociais, como a gente tem se afastado, né, das pessoas e de estarmos juntos e de não termos tempo, né, que foi o que eu falei sobre a questão do tempo. Então, a gente escuta muito, né, principalmente quando a gente vai evangelizar alguém, quando a gente vai falar de Jesus, né, para alguém, perguntar se a pessoa frequenta uma igreja, se a pessoa acredita em Jesus, a gente escuta muito a justificativa da questão do tempo, né? Ah, eu não tenho tempo, né? Eu não tenho tempo. E eu também falava isso, né? Eu e o Guilherme. A gente também usava muito dessa justificativa. Mas a gente viu que se você der um jeitinho, você tem tempo. Igual o filme que a gente assistiu sábado lá no cinema de casais, né? Na igreja. Que a senhorinha pega e fala, a moça fala assim, a gente não tem tempo, a gente trabalha muito. E aí a senhorinha pega e fala assim, você não tem tempo para orar e para buscar Deus, mas você tem tempo para brigar com seu marido. Deu um checkmate ali. Então, assim, a gente precisa sempre estar refletindo sobre isso, né? E sempre pensando se a gente realmente tem estado alicerçado na palavra, fundamentado na palavra, se a gente realmente tem buscado aprender, se a gente tem dedicado um tempo para Deus no nosso dia, todos os dias, quanto tempo a gente tem dedicado de oração, e isso aí agrega. E também aqui fala sobre a gente estar alicerçado e edificado, firmado na fé, né, como a gente foi instruído. E aí aqui eu puxo o gancho sobre a questão da comunhão, de congregar, né? Como é importante a gente estar ali junto, né? A gente está ali indo na igreja, todos os cultos, acompanhando as pregações, né? Sempre estar ali, não deixar que isso se esfrie, não deixar que o cansaço, que a rotina, né, venha nos abater e que a gente se afaste, né, de estar ali congregando juntos. E aí também falo aqui sobre a questão de estarmos enraizados, estarmos firmados ali no mesmo lugar, criar raízes, né, como a gente sempre escuta os pastores falando como isso é importante, a gente criar raiz num lugar, né, não ficar pulando de um lugar para o outro, como é importante a gente também falar disso,
quando a gente for ministrar para alguém, de você criar raiz num lugar onde prega a palavra verdadeira, né? Porque defeitos todos têm, somos todos imperfeitos, né? Somos passíveis de erro, estamos em construção, como diz a pastora Marli, e a gente precisa ter essa maturidade, esse entendimento de não desanimar e de não ficar relevando coisas que não têm importância, né? E ações de graças a Deus. Vamos agradecer, né? Por tudo que Deus tem feito por nós, pela tua misericórdia infinita, pelo seu amor, né? Pelo perdão dos nossos pecados e por termos a chance, né? De estarmos lá juntos na eternidade com o Senhor, num lugar maravilhoso, né? Onde não vai ter mais pranto, nem dor, nem tristeza, nem cansaço. Como é bom saber que a gente é cuidado, né? Pelo nosso Pai, pelo nosso Deus. Amém? Essa é a palavra de hoje. E, assim, se vocês quiserem ler aqui todo esse capítulo, ele fala coisas muito legais. Tem palavras muito lindas. E até aqui embaixo, ó, no versículo 10 fala assim: assim como em Cristo estáis aperfeiçoado, ele é o cabeça de todo poder e autoridade. Glória a Deus. Glória a Deus, que nós temos o nosso Salvador Jesus Cristo por nós. Amém? Pai, louvado seja o Senhor. Obrigada, Pai, por mais um dia. Obrigada, Senhor, por essa terça-feira. Obrigada, Pai, porque as tuas misericórdias se renovaram sobre nós mais uma vez. Obrigada, Senhor, pela nossa família, pelos nossos irmãos, pela nossa igreja. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos chamou, né, para contribuir com a tua obra nesse ministério, evangelizando e levando a tua palavra para que todos conheçam. Obrigado, Pai, por todo esse amor e por todo o teu cuidado sobre nós. Peço a Deus que o Senhor continue nos dando sabedoria, que o Senhor continue nos dando discernimento, que a gente possa estar aprendendo cada vez mais juntos aqui, né, nesses devocionais, nas ministrações, que a gente possa sempre estar sendo aperfeiçoado pelo Senhor, na tua palavra. E queremos, ó Deus, aprender cada vez mais do Senhor, cada vez mais de tudo que o Senhor deixou, de tudo que o Senhor ensinou da tua palavra. Queremos, Senhor, estar revestidos para realizar a obra do Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja sempre conosco, Pai. Obrigada, Senhor, pela vida dos meus irmãos, pela vida de todos que estão nesse ministério, contribuindo, né, nos ajudando, ó Pai. Somos uma família, juntos, unidos. Glória, Senhor, eu dou a Ti pela vida de cada um, Pai. Obrigada. Peço que o Senhor os abençoe, os guarde, os proteja e que o Senhor conceda a eles, a todos nós, uma terça-feira abençoada pelo Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Tchau.